Senhoras e senhores, a partir deste momento, a Câmara Municipal de Natal, através do mandato da excelentíssima vereadora Camila Araújo, passa a homenagear, em memória, o ex-vereador da cidade de Natal, Ney Lopes de Souza Júnior, neste ato representado pelo seu pai, Ney Lopes de Souza, e por sua mãe, Abigail de Andrade Souza. A excelentíssima vereadora Camila Araújo retorna para o seu assento. Ao 15º dia do mês de março do ano de 2022, fica registrada a homenagem do Poder Legislativo Municipal, em homenagem ao Dia do Consumidor, com a entrega da comenda vereador Ney Lopes de Souza Júnior. Antes de passar para Vossa Excelência, quero registrar, parabenizar a Vossa Excelência, a vereadora Camila, registrar que tive o privilégio de, por 2 vezes, trabalhar com o vereador Ney Lopes Júnior, quando foi presidente do IPEM, ao qual Renata, que aqui se encontra, foi chefe de gabinete, e lá também fui chefe de setor, e tive a honra, senhor Ney Lopes, de servir ao vereador Ney Lopes Júnior nesta casa. Parabéns a todos os homenageados e já retorno à condução dos trabalhos para Vossa Excelência. Convido o senhor Ney Lopes de Souza, pai do nosso homenageado, para fazer seu discurso na tribuna desta casa. Excelentíssima senhora vereadora que preside os trabalhos, Camila Araújo, senhor vereador Kleber Fernandes, presidente da Comissão do Consumidor, vereadores Herbert Sena, Tércio Tinoco, Preto Aquino, aqui presentes, membros da mesa, convidados, amigos, enfim, todos que presenciam esta solenidade. Devo dizer que, para mim, mesmo passando o momento tormentoso que passo com a Abigail e a família, gratifica-me estar aqui, ocupando esta tribuna, tantas vezes ocupada pelo meu filho Ney Lopes Júnior. Até porque essa gratificação de ocupar a tribuna parlamentar, ele herdou de mim, como parlamentar que fui durante 24 anos no Congresso Nacional, como deputado federal. De forma que o momento me leva a pensar, a refletir, a não esquecer um segundo a ausência que faz a todos nós, familiares e amigos, Ney Lopes Júnior. O desalento que assaltou
de forma repentina a mim, a Abigail, os familiares, foi semelhante àquele de Davi, diante do corpo de Absalão, que exclamou: ó meu filho, eu preferia ter partido do seu lugar. Mas os desígnios de Deus, a gente tem que se conformar. Sobretudo quem tem, como nós temos, o sentimento cristão. Nesta hora, é sobretudo de agradecimento, em nome de Abigail, dos meus filhos, dos netos, do genro, até da minha mãe, a avó, que até hoje não sabe que o neto partiu e ela tem 99 anos. Da companheira Elidiane, de familiares. É a hora de agradecer, todos estes agradecendo aos colegas de Ney Júnior dessa casa. A convivência tida e o prazer que ele tinha dessa convivência. Lembro-me bem como ele admirava a competência do seu colega Kleber Fernandes, que considerava um especialista em matéria de direito do consumidor, que era também a sua paixão. E alegrou-me, e eu agradeço as referências por ele feitas a Ney Júnior. Naquela época, a vereadora Camila não integrava o colegiado, mas ela, com a homenagem que presta, nos sensibilizou e nos alegra pelos sinais evidentes de que nasce uma vocação política competente na sua pessoa. Quero agradecer ao presidente Paulinho Freire, que sempre acolheu aqui a convivência com o Ney Júnior. Agradecer ao prefeito Álvaro Dias, que propôs a alteração da Avenida Tropical, na zona sul de Natal, colocando o nome de Ney Lopes de Souza Júnior. Agradecer ao amigo de tanto tempo, inclusive de família, por ligações familiares que tem com a minha esposa, vereador Preto Aquino, que denominou o prédio onde funciona o PROCON municipal de vereador Ney Lopes de Souza Júnior. Agradecer aos funcionários da casa pelo carinho como prepararam essa sessão solene e como conviveram com ele. Agradecer à imprensa credenciada pelas informações corretas e solidárias acerca, sobretudo, do falecimento dele. Tenho certeza de onde esteja, Ney Júnior está feliz por ter integrado este plenário durante 2 legislaturas. Com vocação política, quando ele quis dar os primeiros passos sendo candidato, por conhecer os ásperos caminhos da vida pública, eu e a mãe tentamos dissuadi-lo. Tentamos que ele caminhasse por outras rotas, mas ele não nos ouviu. E exercitou nos mandatos uma visão humana que trouxe consigo elevado sentimento social. Quantas vezes chegava em casa a nos visitar, abalado emocionalmente pelos dramas que ouvia no seu gabinete, com o testemunho de Renata, a sua secretária, durante todo esse período. O relato das necessidades humanas, da fome, do desamparo, do abandono, atingiu diretamente a ele como se fosse uma pessoa da família. Eu imagino
como ele não sofreria hoje ao acompanhar esses acontecimentos trágicos de uma guerra iniciada de uma forma tão desumana como essa da Ucrânia com a Rússia. Aliás, ele fez um mestrado de Direito Econômico em Washington, nos Estados Unidos. E coincidiu esse mestrado com aquele atentado de 11 de setembro. E ele nunca esqueceu, porque Washington, onde ele morava, sofreu, até um avião caiu praticamente em cima do Pentágono naquela época. Ele passou horas e horas nas ruas com o povo gritando em clamor coletivo. E ele nunca esquecia esse fato e, por isso, sempre era um semeador da paz contra conflitos, contra guerras. Lembro-me bem que essa sensibilidade dele revelou-se até num gesto que eu nem sabia, e ele me comunicou depois. Quando assumiu a prefeitura de Natal interinamente, por determinação judicial, era um período de Natal. E ele abalou-se com os servidores que estavam de salário atrasado em época de Natal. E, de forma criativa, descobriu que havia uma soma de recursos, parece que de um precatório no TRT. Foi lá, falou com o presidente, levantou o dinheiro e pagou aos salários mais baixos no período natalino, para que aquelas famílias tivessem um conforto naquele momento. Ele exercitava na política realmente uma visão aristotélica, que é a ética, que se preocupa com a felicidade do homem, e com a política, que se preocupa com a felicidade coletiva. Aristóteles, inclusive, dizia que a esperança é o sonho do homem acordado. E a esperança é quem move realmente aqueles que não perdem de vista a proteção da natureza humana. Hoje, como já ressaltado aqui tantas vezes, o Dia Mundial do Consumidor. Ouvi o discurso da vereadora Camila. E ela lembrou que esse dia nasceu de uma proposta do presidente Kennedy, se não me engano, em 1962, mandando ao Congresso americano uma mensagem criando uma legislação de proteção ao consumidor, o que no Brasil somente ocorreu em 1990, com o Código do Consumidor, que eu tive a honra de votar como deputado federal. Aprovar. E eu me lembro que desde junho, quando estudou em Washington, na American University, era Direito Econômico que ele especializou, ficou impressionado, e foi ali talvez que tenha sido a sua maior motivação para a defesa do direito do consumidor. Como os americanos dão valor a isso. E a mim até, de certa forma, quando ele me disse, chocou, porque eu pensava que houvesse uma certa resistência de parte do capitalismo a uma defesa do consumidor. E ele disse aquilo que a vereadora já lembrou, que foi a expressão de Kennedy ao enviar a legislação. Consumidores, por definição, somos todos nós. Somos todos nós. Empresa, consumidor, produtor, somos todos nós. O ato de consumir é comum a todos os seres vivos e, por isso, exige regras legais que normatizem esse consumo. A Constituição do Brasil, inclusive nos direitos e garantias individuais, no artigo 5º, está lá, definindo que o Estado promoverá a proteção do consumidor, a defesa do consumidor, na forma da lei. E vem a questão para o âmbito municipal. Como um vereador pode atuar nessa área? Que era um tema que, ao propor fazer as suas proposições,
Ney Júnior conversava muito comigo, que por acaso fui, durante algum tempo, professor de Direito Constitucional. Será que pode o legislador atuar nessa área, o legislador municipal? Claro que pode. Referendado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 30 da Constituição atribui ao município a capacidade de legislar sobre assunto de interesse local. E não há assunto de mais interesse local que possa existir do que a defesa do consumidor. O Supremo Tribunal Federal chegou a decidir várias vezes que o legislador municipal pode regular até temas que constem no direito comercial ou no próprio direito do consumidor, que é legislação da competência federal. Atua como? Inovando? Não, complementando, ajustando a legislação ao que a Constituição chama interesses locais. Ney Júnior, nesta casa, teve, com a colaboração fundamental e indispensável dos seus pares, a quem eu agradeço, a felicidade de deixar o acervo de 55 leis, todas elas em vigor. 55 leis. Eu lembro aqui algumas mais pertinentes a essa área, a segurança. Por exemplo, uma legislação que obriga as empresas a postarem faturas no prazo mínimo de 10 dias anteriores ao vencimento, porque acontecia muito dessa postagem não ser feita e o devedor ser penalizado com multas e juros. Questionou-se isso, mas não houve decisão judicial em contrário, até porque é uma forma de complementar a segurança do devedor para efetivar o pagamento. Legislou com obrigações das empresas de telefonia móvel para disponibilizarem pessoal suficiente no atendimento público. Legislou sobre horários diferenciados para a circulação dos carros fortes em estabelecimentos comerciais. Isso é muito importante. Estabeleceu um horário para o descarregamento desses carros públicos, como a lei estabelece, que não coincida com aqueles momentos em que os consumidores estão nos shoppings e nas lojas. Inclusive, já aconteceram casos, até aqui em Natal, de assaltos, de mortes, por conta na hora desse descarregamento dos carros fortes, os assaltantes chegarem e tentarem obter benefícios através de roubos e saques. Legislou sobre caixas eletrônicos instalados nas agências bancárias, defendendo a permanência 24 horas de segurança, ou seja, no período diurno e no período noturno. Tudo isso ele fazia com muito amor, com muita dedicação. Mas só foi possível tornar realidade pelo apoio que tinha na casa dos seus colegas. E essa é que é a beleza do Legislativo. Eu sou um defensor número 1, primeiro, da atividade política, sem o que não existe democracia. Segundo, do poder legislativo, que, aliás, Montesquieu, ao estabelecer a trilogia dos poderes, colocou como o de maior importância. Porque é através do diálogo, da dialética, dos choques de opiniões, que nascem as verdades traduzidas nas leis. Eu sei o que é isso, porque, como disse, passei 24 anos trabalhando em matérias altamente polêmicas no Congresso Nacional, como a lei de patentes, como mudanças na Constituição, aquela que limitou o monopólio da Petrobras, permitindo o contrato de risco. Enfim, essa ação legislativa que os senhores vereadores e vereadoras têm é nobre e deve ser aplaudida. Ele fez muitos amigos, eu tenho certeza disso. No seu sepultamento, no Morada da Paz, foram contadas pelas minhas filhas 79 coroas. E não teve mais porque acabou o estoque de flores.
o que nos gratificou. Presenças de amigos que não víamos até há muito tempo, pessoas humildes com quem ele mantinha contatos, companheiros de trabalho, vereadores, companheiros da Câmara, políticos, lideranças, funcionários do seu gabinete, que a todos homenageio no nome de Renata, que foi sua chefe de gabinete durante toda a sua atividade política. Agradeço a Dom Jaime, o arcebispo, que foi lá e oficiou uma mensagem cristã diante do corpo de Ney Júnior. Padres, como o Padre Charles, Monsenhor Lucas, que celebraram as missas de 7º e 30º dias, o Padre João Medeiros, que oficiou uma belíssima homilia na missa de 7º dias. Velhos amigos de Brasília e de outras partes do Brasil que se manifestaram. Até um deles, companheiro de Ney Júnior, quando Ney Júnior presidiu o PFL Jovem em Brasília, ele vivia na nossa casa, muito amigo de Ney Júnior, e que, ao saber da notícia, veio a Natal numa missão de trabalho e fez questão de ir à minha casa, cumprimentar a Abigail e os meus familiares, que foi o ministro João Roma, do governo federal, nosso amigo de velha data. O ex-presidente Michel Temer me fez uma ligação e lembrou como conhecia Ney Júnior nos corredores da Câmara quando ele era presidente, porque, embora ele não fosse funcionário do gabinete, tinha um desejo muito grande de acompanhar a tramitação do processo legislativo e disse que aprendeu muito. Isso, e daí fez uma certa amizade, digamos, com Michel Temer. A prova da sua convivência harmônica, de que era uma pessoa de paz, revelou-se nas atenções da governadora Fátima Bezerra, que, além de me telefonar, mandou uma coroa de flores no seu sepultamento. Enfim, como eu disse, foram desígnios de Deus. Agradeci aos que têm a lembrança traduzida nesta belíssima homenagem, vereadora Camila Araújo. Hoje, Ney Júnior é saudade. Por força de saudade, ele ainda convive entre todos nós. Sofreu muito, teve muitos problemas de saúde. Em plena campanha passada, internou-se numa UTI com pneumonia. Teve pneumonia 3 vezes. 2 vezes Covid e processos depressivos. Essas foram as maiores causas até do seu insucesso eleitoral em 2020, impossibilitado praticamente de fazer campanha. Faleceu de edema e congestão pulmonar, infarto agudo do miocárdio, cardiopatia isquêmica, doença arterial coronariana, conforme o seu atestado de óbito. Há quem admita que foram efeitos colaterais do terrível coronavírus, que ele teve 3 vezes. Enfim, eu termino as minhas palavras com a reafirmação de que Ney Júnior sempre procurou fazer amigos. E por procurar fazer amigos, e ele fez muitos, entre os quais estão os que aqui presenciam neste momento esta sessão, se ele vivo fosse, ou se ele pudesse expressar alguma coisa de agradecimento pelo reconhecimento que vem tendo, ele invocaria Patativa do Assaré, o grande repentista nordestino. E ele diria: quando eu morrer,
Eu sei que a terra me come, mas fica vivo o meu nome para quem goste de mim. Muito obrigado. Agradeço a Dr. Ney por esta linda homenagem que muito nos emocionou. Eu tive o privilégio de conhecer Ney Lopes de perto quando estava engateando nesta Casa Legislativa. O mesmo estava assumindo a direção do PROCON como adjunto e eu sentei com ele para me aconselhar. Estava assumindo a presidência da Comissão em Defesa do Consumidor. E quando estava ainda na academia, no curso de Direito, algumas dúvidas que tinha, eu ia no YouTube e eu assisti o Procure Seus Direitos. E eu disse, agora eu vim procurar conhecimento com quem sabe. E fui muito bem atendida, de forma muito humilde, muito simples. Ele passou-me o que ele conhecia, desejou votos de sucesso e disse, estarei sempre aqui à vossa disposição, vereadora. E eu vou guardar para sempre, na minha memória, aquele único momento que tive com o vereador Ney, mas que marcou esta pauta da defesa do consumidor na minha história como edil aqui nesta casa.